E aí galera, belezinha? Tranquilo? O professor Dalmo Azevedo de volta aqui na último vídeo, última aula sobre a Lei 9784, a Lei do Processo Administrativo Federal. Você pode até achar meio assim, né? Mas por que eu tô falando em última aula? Porque falar do recurso administrativo, amigão, vai sobrar só disposições finais, algumas leituras para você fazer da lei, vai falar sobre preferência de tramitação de processo, coisas bem simples, bem tranquilas. Então, de todos, você sabe que eu desde o começo eu sempre falei isso. A ideia aqui é a gente atacar os pontos principais de prova, os pontos principais de concursos públicos em geral. Então não vou ficar também explicando lei de artigo 1º até o último artigo, né? Então é só fazer uma leitura das disposições finais aqui, a coisa é bem light, mas o último grande assunto para trabalharmos definitivamente é recurso administrativo. Então eu boto um ponto final aqui na lei. Claro, a partir de agora, com algumas mudanças que podem acontecer na lei e tal, tudo que acontecer lá para frente, a gente vai gravar vídeos atualizando, mas, a princípio, isso aqui é o último, para a gente não precisar mais falar dessa lei por um bom tempo. Lembra que no vídeo anterior nós falamos sobre revisão processual? E eu comecei o vídeo falando para você que aquele é o momento em que você tem que pensar que estávamos falando de um processo que iria gerar uma sanção, uma penalidade. Ponto. Hoje, o papo é outro. A partir de agora, nós vamos falar de um vídeo que não gera sanção. Pode até ser, mas que o foco não é atingir processos que tenham necessariamente a aplicação de penalidade. Aqui é qualquer tipo de processo que tenha um tipo de decisão administrativa. Então, enquanto a revisão processual é necessariamente confrontante a decisões sancionatórias, aqui nós vamos falar de um chamado recurso administrativo que enfrenta qualquer decisão, desde que a decisão seja administrativa. Então, se você não concorda com o arquivamento de um processo licitatório, você pode entrar com recurso. Se você não concorda com a decisão do processo licitatório, uma decisão de um processo administrativo disciplinar, qualquer coisa, você vai entrar com recurso. Então, o recurso administrativo, ele confronta qualquer coisa. Então, eu já coloquei a primeira característica até para você, para a gente começar o vídeo. Ele vai confrontar razões de legalidade ou méritos de decisões administrativas. Então, mas o procedimento foi todo ilegal, tudo errado, não respeitou os princípios licitatórios. Então, tu entra com recurso administrativo, alegando ilegalidade processual. Mas foi tudo certinho dentro do processo, mas eu não concordo com a decisão. Então, você entra com recurso administrativo confrontando o mérito, a decisão. Tranquilo? Aqui não vai ter aquele papo de fatos novos, não. Aqui você está entrando com recurso, como se fosse um processo judiciário normal. Perceba que esse recurso administrativo só surgiu em 99 mesmo, com a criação dessa lei, com o advento dessa lei. Então, até então, amigo, ou você pedia revisão ou você sentava no meio-fio e literalmente chorava. Aqui não, aqui você ainda tem a possibilidade de recorrer. Tá? Então, nós trouxemos ao processo administrativo, ao direito administrativo, a ideia recursal que existe já no processo civil, no processo penal e no processo trabalhista, no processo geral, né, judiciário. Então, vamos nessa. Não concordo, acho ilegal. Entro com recurso. Beleza? Recurso administrativo é a forma que você tem de confrontar decisões administrativas em relação à legalidade, em relação ao mérito de decisão. Prazo. Só para a gente poder já começar a estabelecer uma coisa aqui. É interessante que, enquanto você deve ter estudado já o princípio do duplo grau de jurisdição, lá do direito constitucional, ele diz para você que você tem uma decisão tomada por um juiz de primeira instância, um juiz monocrático. Essa decisão você pode recorrer dela, no mesmo momento que você recorre, o julgamento sobe. Vai para uma instância superior, vai para o chamado juízo colegiado, né, a segunda instância processual, o segundo grau de instrução. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, mas não segue a mesma tramitação normal. Enquanto no processo judiciário, na mesma hora que você recorre, você já envia o recurso direto, aqui, o recurso vai ser apresentado contra a mesma pessoa que tomou a decisão. Então, por exemplo, aquela autoridade competente que assinou a sua penalidade, aquele grupo, aquela comissão que assinou a decisão de contratação de determinada empresa por ganhar a licitação, você vai entrar com o recurso administrativo contra essa pessoa. Mas porra, professor, não vai adiantar nada, né? Se o cara tomou a decisão, eu vou confrontar a decisão dele, ele vai rever? Não, é óbvio que não. Por isso que aqui não se diz prazo de interposição de recurso. Aqui se diz prazo de reconsideração de decisão administrativa. Você vai entender esse papo aqui. O chamado juízo de reconsideração é o direito que eu dou à autoridade ou à entidade responsável pela decisão de rever a sua decisão, antes que uma autoridade superior analise o que ele fez. Então é mais ou menos assim. O cara pensa da decisão, está demitido. Eu vou lá e falo, tem certeza? Você não quer rever? É tipo mulher falando com a gente. Você fala uma besteira, a mulher fala, oi,
É tipo assim, tem certeza que você falou isso? Não é que ela não ouviu, não. Ela tá te dando uma chance de você não falar a merda de novo. É a mesma coisa aqui. O cara tomou a decisão, você fala, amigão, tá tudo... chefe, tá tudo errado. Isso aqui vai dar uma reintegração, isso aqui vai dar uma indenização forte e você vai se virar depois. Vocês vão ter dinheiro para me pagar? Então, amigão, ó, você vai ter um tempo aí para reconsiderar. Que se você não reconsiderar, se você acha que está certo, vai subir. Aí a autoridade superior vai jogar. Deu para sacar a jogada? A ideia do prazo de reconsideração é isso. Não é que eu estou interpondo o recurso para que essa autoridade que me julgou inicialmente seja responsável por julgar o recurso. Ela não está julgando o recurso. Ela está reavaliando ou tendo a possibilidade de reavaliar a decisão que ela tomou. Então, vou até fazer uma anotação aqui. Esse prazo não é para julgamento, não é para reconsiderar o recurso, ou para considerar o recurso. É para reconsiderar a decisão administrativa tomada. É como se você falasse assim, ó, eu estou entrando com recurso, você tem 5 dias. Se você quiser aproveitar a oportunidade para rever o que você fez, a hora é agora, porque senão vai subir. Tranquilo? Então esse prazo de reconsideração é para isso. Contra quem eu entro com recurso? Eu vou entrar com recurso contra a autoridade, mas não é para ela jogar o recurso. É para ela reconsiderar a decisão anterior dela. Então é um aviso, ó, estou entrando com recurso, você tem 5 dias para falar alguma coisa. Se você não falar, vá para a casa do chambralho, vai subir. Aí sim o recurso será julgado. Sacou a jogada? Por favor, não confunda o período de reconsideração com o prazo que a gente vai trabalhar aqui embaixo, que é o prazo de decisão do próprio recurso, tá? Esse ponto aqui é muito importante da lei. A Lei 9784 vai determinar para você que o recurso administrativo independe de caução. O que significa esse ponto? Caução significa um depósito em juízo ou apresentação de uma garantia de que determinada situação será paga, será registrada após a decisão. Por exemplo, eu entro com uma decisão de um recurso administrativo que pode gerar um ônus para a administração. Então eu vou fazer um depósito judicial para comprovar que se esse ônus realmente for comprovado, está aqui a forma de garantir o pagamento disso, ou a execução daquele ato. Tá? Imagina um processo judicial normal, que é mais fácil você enxergar isso lá no judiciário do que aqui no administrativo. Eu recorro de uma decisão em que foi decidido que eu tivesse que indenizar uma pessoa em relação a tal coisa. Eu tenho que prestar caução, eu tenho que fazer um depósito desse valor, para se realmente, ao final, for decidido que eu tenho que pagar, o valor já está lá garantido. Então, através de uma penhora, através de um depósito judiciário, tá? A ideia de prestação de caução é isso. É você dar uma garantia de que a execução será cumprida depois da decisão recursal. O legal é que o processo administrativo ele não depende disso. O que a lei vem dizer para você é: eu não vou pedir para o cara a comprovação de prestação de caução quando for necessário, claro que também não são todos os casos de recurso. Eu não vou pedir para o cara a comprovação dessa prestação do caução para poder aceitar o recurso dele. Ele pode prestar o caução depois. Ele pode comprovar via documental depois que o recurso já foi interposto e está sendo decidido. Ele pode apresentar o caução, desde que esse caução seja apresentado até o fim, até a decisão do recurso, pelo amor de Deus. Professor, mas engraçado, porque está falando em caução, está falando em dinheiro. Eu lembro que a gente estudou o princípio da gratuidade. Pois é. A Lei 984, artigo 2º, ela fala: serão gratuitos os atos dos processos, né, os atos do processo, salvo previsão legal. Então, entenda que o princípio da gratuidade é para o processo administrativo, não para o recurso. No recurso aqui eu já tenho pagamento de alguma coisa. Eu vou ter necessidade de gasto, sim. Tá? Então, cuidado numa prova que diga para você que o recurso administrativo só será aceito, só será proferido a partir do momento que a interposição do recurso só será aceita a partir do momento que você tem a prestação de caução. Está errado. Porque a própria lei vai dizer, isso não é um requisito para a aceitação do recurso administrativo. Tá? Então eu não posso olhar e falar, não vou aceitar porque não teve prestação de caução. Você não fez depósito, você não apresentou nenhum bem para garantir a execução futura dessa decisão. Então, estamos fora. Não, nada a ver. Tá tranquilo? Então a ideia aqui é, tem que fazer uma devolução de dinheiro para a administração pública. Eu já deposito o dinheiro que eu vou ter que supostamente devolver. Se eu não precisar, depois ele volta para mim. Então, independe de caução é a frase. Por isso que eu separei essa frase aqui. Isso aqui é importantíssimo para a tua prova. Qualquer questão que contraria isso aqui está errado. E é muito comum cair em prova em cima dessa situação aqui. É muito comum você pegar a questão de prova de lei do processo administrativo federal atingindo esse ponto. Falar que depende, falar que é imprescindível o caução. Não, não é imprescindível. Eu posso entrar com recurso. Tramitação máxima do recurso administrativo é de 3 instâncias. Ou seja, entrou com recurso, sobe,
é segunda instância. A primeira instância já é a julgadora, prazo de reconsideração. O recurso vai tramitar pela segunda instância. Decisão ruim, eu posso entrar com outro recurso? Terceira instância. Sacou? Então, não é que a decisão veio ruim, veio contrária a mim, eu entrei com recurso, perdi esse recurso. Não é que eu parei aí, não. Eu posso perder de novo se eu quiser. Vai que eu estou acostumado com a derrota, posso ir até o final. Então, a lei vai determinar que a tramitação é de 3 instâncias no máximo, a menos que já seja, né, atingida completamente, exaurida completamente a esfera administrativa. Dependendo do caso, pode ser que o recurso já suba direto para a última instância. Aí não tem como, né? Você já vai da primeira para a terceira. Aí você também não vai ter como subir para a quarta, porque ele fala, tramita por no máximo 3 instâncias, mas não necessariamente que eu tenha que ter 2 recursos. Tá? Pode ser que uma decisão já seja definida definitivamente. Tá? Então, a ideia aqui é a tramitação máxima de 3. Não entenda que eu posso entrar com 3 recursos. Não, eu posso entrar com 2, porque o primeiro recurso já leva para a segunda instância, o terceiro leva para... e o segundo, perdão, leva para a terceira. Tranquilo? Prazos, de novo. Só que aqui, repito, a gente falou de prazo de reconsideração. Agora eu vou falar do prazo quanto ao recurso. A lei vai determinar que existe uma regra, salvo disposição legal em contrário. O prazo para interposição de recurso administrativo será de 10 dias. Isso aqui é um ponto importantíssimo. Vídeo anterior, revisão processual, qualquer tempo. 10 dias, 20 dias, 1 ano, 10 anos, 40 anos. Recurso administrativo, 10 dias. É o prazo regra. Salvo uma lei que seja a lei que conduza você, que determine 15, 20, 30, 40, que são 10 dias como base. Então, claro que dane-se a disposição legal em contrário, que é a nossa prova, cobrando 984, nela o prazo é de 10 dias. A partir de quando? Da data da ciência da decisão administrativa. Então, quando eu sou informado, aquele dia, claro, excluído, o dia seguinte já começa a contar 10 dias. Tá? Porque exclui-se o dia da ciência e inclui-se o dia final do vencimento. Então, a decisão foi me avisada. Dalmo, você foi demitido. A partir de amanhã começa a contar 10 dias para entrar com recurso administrativo. Tá? Entrei com recurso, prazo de reconsideração, 5 dias. Se a autoridade reconsiderou o caso, realmente, tá, eu vou rever e não vou demitir mais. Acabou, o recurso morre ele mesmo. Não tem nem para onde ir, nem prospera. Ele não julgou o recurso. Ele reconsiderou a decisão administrativa, então não tem nem para onde ir. Eu estou certo, quero que se dane, sobe. O cara olhou e falou, reconsideração? Depois eu vejo. Passaram 5 dias, não falou nada. O silêncio sobe. O silêncio da autoridade de reconsideração considera-se que ela não quer reconsiderar. Subiu 30 dias para a decisão. Então esses 30 dias não são do momento da interposição do recurso. Esses 30 dias aqui para a decisão são do momento do recebimento do recurso administrativo para julgamento. Então, veio reconsideração depois que sobe. O cara recebeu o juízo de reconsideração hoje. Eu tenho 5 dias, mas é declinável. Hoje mesmo eu falei, não, dane-se, sobe. Já subiu, pronto, começa a contar os 30. Então não é 5 mais 30. Pode ser que passem os 5, pode ser que o cara no segundo dia já decida por não reconsiderar ou decida por reconsiderar. Mas aqui no caso o que importa é a não reconsideração. Tá beleza? São prorrogáveis? São. A lei vai dizer que os prazos previstos no parágrafo anterior da lei, que são esses 2 prazos aqui, do artigo tal, que eu não estou preocupado em ficar falando artigo para você, eu só falei no vídeo anterior porque precisava. Você percebe que eu nem sempre gosto de trabalhar artigo? Você vai entender por quê. Ou melhor, você já entendeu pelo visto. Podem ser prorrogados desde que motivadamente. Lembre-se do princípio da motivação. Eu preciso de mais 10 dias. Por quê? Né? Porque se você falar, você vai motivar. Se ele não concordar, dane-se. Então, prazo geral, interposição de recurso 10, decisão do recurso 30. Lembrando você que a decisão de recurso administrativo é ato indelegável. Só uma dica, né? Só para te lembrar isso. Essa decisão de recurso aqui é indelegável, eu não posso passar para outro. Beleza? Então, tranquilo. Existe uma figura interessante, o artigo 63, inciso 1º, que eu quero chamar a atenção, são 4 incisos, mas o 63 vai dizer assim, não será aceito recurso nos casos de... Aí você está estudando legal, você vai pensar assim, caraca, mano, essa lei é muito louca. Porque ela chega para mim e fala que não será aceito um recurso interposto fora do prazo. Mas o jumento do Dalmo, então você que está me ensinando errado, Dalmo, me ensinou que aqui existe o princípio da verdade material, da verdade real. Aqui eu posso apresentar defesa até mesmo antes da decisão. Eu não tenho que ficar me preocupando com o prazo. Foi isso que você falou, Dalmo. Sim, no processo, não no recurso.
Aquele princípio lá vale para o processo. Lembre-se, eu tenho até a decisão do processo administrativo para apresentar defesa, inclusive após o prazo de defesa. Agora, o recurso administrativo é outra etapa. Eu queria que você entendesse que o processo administrativo é um momento, o recurso é outro. No recurso administrativo não existe esse negócio de princípio de verdade material, não. Aqui tem que ter a apresentação de documento tempestivo, ou seja, dentro do prazo. Se você apresenta o recurso administrativo fora do prazo, nós vamos chamar de recurso intempestivo, ou seja, não respeitou o prazo previsto em lei, 10 dias como regra. Tá tranquilo? Então, cuidado. O prazo não é chato, não é enjoado esse papo de prazo lá no processo. Agora, aqui no recurso é. Então, ele vai trazer 4 situações, você apresentar o recurso contra a autoridade incompetente, contra o órgão errado, questão de burrice, né? Agora, o principal de tudo é que não será aceito um recurso administrativo interposto fora do prazo. É o chamado recurso intempestivo, beleza? Por último, possibilidade de agravamento. Você lembra que no vídeo anterior eu te falei que a revisão processual não permite agravar a decisão tomada? Aqui permite, aqui é um puta de um risco que você corre. Nas minhas aulas presenciais eu costumo dar o seguinte exemplo. Imagina que você foi fazer uma prova no colégio, você colou completamente do teu amigo. A prova dele é a sua. A professora vem entregar as provas, teu amigo tirou 10, você tirou 8. Aí tu fala, porra, peraí, tem alguma coisa errada. Tu chega pro teu amigo e fala assim, não, tu tirou 10 e eu 8, peraí, me presta a tua prova. Vai até a professora. Fala, tia, você entrega a idade. Professora, olha só, o carinha tirou 10, eu tirei 8, ok? Nossas provas são iguais. Ela vai, olha e fala, é verdade, eu corrigi a prova dele errado. 8. Tu abaixou a nota do cara. Você entrou com recurso, tentando ganhar, e se só que você ferrou um amigo, né? Tudo bem. Mas se pode ser que a professora olhe e fale, a prova tá igual. Anula dos dois, 0. Então o recurso administrativo é um puta de um risco. Enquanto na revisão o máximo que pode acontecer é a manutenção da decisão, você não vai se ferrar mais do que isso. No recurso administrativo pode ser que aquela decisão, a gente suspendeu você por 30, realmente, vamos suspender por 90, vamos demitir você. O teu recurso me abriu os olhos. Você comprovou que realmente não era para ter sido suspenso, era para ter sido demitido. Você comprovou que realmente a assinatura do contrato não era para ter sido feito com essa empresa, mas com outra. Então pode ser que o recurso tenha uma decisão favorável, desfavorável, que é a manutenção da decisão anterior, e extremamente desfavorável, que é piorar o que já estava ruim, agravar a decisão anterior. Tranquilo? Então, quando se fala em recurso administrativo, as nossas regras principais, características são essas. Peço a você muita atenção para esse vídeo, que é muito comum ser cobrado recurso administrativo nas provas de concurso público, beleza? E a gente fecha aqui, cara. Mais uma lei que a gente finaliza aí, vai acompanhando atualizações, outras coisas que podem surgir, e novas leis vão ser lançadas aí para você. A partir de agora, nós vamos começar a trabalhar, a pedidos de muitas pessoas, a Lei 8666, a Lei de Licitações. Esse é o nosso próximo foco. Lei de licitações e contratos administrativos. Tranquilo? Então, meu povo, um abraço, mais uma lei aí para o bolso, acabamos o nosso trabalho, nos vemos na próxima compilação de vídeos. Valeu!